Gente linda, a paz. Cara, hoje eu vou dar uma ajuda pra vocês. Meu Deus, vocês deviam vir aqui pra Taubaté só pra me dar um abraço e um beijo na testa de tanto agradecido que vocês têm que ficar. Porque eu vou dar pra vocês um presentão agora. Eu vou contar pra vocês com data. Gente, vai dar muito trabalho isso, mas em nome de Jesus é pra ele, então vai ser benção, benção. Toda a história do Velho Testamento, desde Adão até Jesus, para você nunca mais ficar boiando, mais perdido que azeitona na boca de banguelo, mais perdido que cebola em salada de fruta. Quando a galera começa a falar de povo de Israel, quando começa a falar dos profetas, do Egito, de José, Abraão, Noé, quem é quem, meu Deus, o que está acontecendo? Que data que é que eu não entendo nada? Quem que são os profetas? Eu vou te ajudar. Ai, meu Deus do céu, viu? Eu mereço receber um presente de vocês. Vamos pra lá, começando em Adão, valendo 3, 2, 1, Deus abençoe. Biblicamente falando, Adão e Eva, eles são criados no ano 4000 antes de Cristo. 4000 anos antes de Jesus nascer como homem, porque Jesus é o eterno criador, de acordo com João 1:1. Quando eles nascem, Adão e Eva são criados. Isso é o ano mais ou menos 4000 antes de Cristo. Se você ler na Bíblia Gênesis no capítulo 5, a partir do verso 3, você vai ver que não é igual um monte de gente fala, por ignorância, tadinhos que ainda não sabem, hoje vocês vão saber, que Adão e Eva não tiveram só Caim e Abel. Isso é uma besteira teológica. De acordo com Gênesis 5, no verso 3, eles tiveram muitos filhos e filhas, mas muitos filhos e filhas. Eles não tinham televisão naquela época. Ou Adão dava o nome para os bichos, ou ele fazia sexo. Então ele ia ter muitos filhos. Interessantíssimo de comentar que o filho de Adão que seguia a Deus era Abel. Só que Abel foi morto por Caim. Caim matou Abel e depois fugiu para morar com os outros irmãos dele. Deus mandou para Eva um outro filho chamado Sete. E Sete é quem deu continuidade à linhagem santa. Porque desde Adão, olha a loucura que eu vou falar, desde Adão já estava planejado que Jesus ia nascer e que Jesus ia nascer já de uma linhagem pré-definida. De acordo com a Bíblia, a partir de Sete foi vindo a linhagem de Jesus, que foi a linhagem que terminou em Noé. Que terminou em Noé, a linhagem dos patriarcas, né? Foi lá, Adão, aí Adão teve Sete, aí Sete teve Enos, aí Enos teve Cainã, Cainã teve Malalael, aí Malalael teve Jered, aí Jered teve Enoque, aí Enoque teve o Matusalém, aí o Matusalém teve o Lameque, aí o Lameque teve o Noé. Uou! Quando Noé nasce, e ele é amigo de Deus, ele busca Deus, tal, e Deus ele chega nessa época depois de 10 pessoas depois de Adão, tá entendendo? De Adão até Noé, 10 pessoas. Muita gente, os filhos foram tendo filhos com filhos com filhos. O incesto não era pecado, então era filho com filho, não tinha de onde ter filho, então era filho com filho, com filho, com filho, com filho, 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 lotou a terra. Deus olhou e só viu baixaria. Meu Deus do céu, não, meu Deus não, Deus não fala meu Deus, meu eu do céu, a terra está muito zoada. O ano era mais ou menos 2300 antes de Cristo, ou seja, 1700 anos depois de Adão e Eva. 1700 anos depois de Adão e Eva, a gente está no ano 2300 antes de Cristo. Nesse ano acontece o dilúvio. Todo mundo sabe da arca de Noé, né? Que daí Noé levou os bichinhos lá. Não era um par de cada bicho, tinha bichos que eram 7 pares. Mas enfim, a música fica falando sempre de 2 em 2. Mas daí tem animal que era de 7 em 7. Mas isso não importa agora. Acontece que Noé levou a sua mulher e levou os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E os 3 filhos saíram com ele depois lá depois que a água desceu, eles desceram e tal, e os 3, enfim, voltaram a crescer a humanidade. Teve o fato lá de Cã, tem gente que diz que ele abusou sexualmente de Noé, a Bíblia não deixa claro, ela fala que ele descobriu a nudez do pai, tem gente que fala que ele só zoou o pai porque o pai estava pelado, Noé bebeu um monte de vinho, encheu a cara, e tem gente que fala que o vinho antigamente não tinha álcool, enfim, ele encheu a cara lá, e lógico que tinha, ficou beldão, aí a Bíblia fala que Cã descobriu a nudez do pai. Eu creio profundamente que ele abusou do pai. Por isso que o pai amaldiçoa ele. Noé amaldiçoa Cã. Cã vai lá e Cã dá origem a todo o povo da região da África. Mas isso também não é o assunto de hoje. Interessante saber que o filho Sem, ele é descendente de Jesus. A Bíblia deixa claro em Lucas que ele é descendente de Jesus. Ele é antepassado de Jesus. Jesus é descendente dele, né? Depois que acaba o dilúvio e as águas baixam e os homens começam a crescer de novo, começam a multiplicar sobre a terra e cresce. Quando passa mais ou menos uns 400 anos, a gente está no ano 1920, mais ou menos, antes de Jesus. 1920 antes de Cristo.
Deus chama um homem chamado Abraão. Quando ele olha para a terra, ele pensa de novo: meu eu do céu, a humanidade já está zoada de novo, já está todo mundo pecando, já está todo mundo se matando, já está todo mundo se roubando, casando e descasando, e dinheiro, e assassinato, e adultério, e imoralidade sexual de todos os tipos. Não vai dar, não vai dar, vou fazer diferente. Vou ter um relacionamento direto com o cara, direto, vou falar direto com o homem. E Deus vai e chama Abraão. O ano é 1920 antes de Cristo. Aí vocês sabem, Deus chama Abraão, tira Abraão de Ur, manda ele ir para Canaã, aí Abraão vai andando, leva Ló, o sobrinho dele, toda aquela história, Sodoma e Gomorra é destruída, tudo acontece nesse meio tempo. Ele tem o filho que ele não deveria ter, que é o Ismael, o filho com Agar, que vai dar origem a todo o povo muçulmano, que não deveria ter tido. Ismael foi desobediência, aí nasce Isaac 40 anos depois que Deus chama ele. Então é mais ou menos o ano 1880, nasce Isaac. Depois que Isaac nasce, Isaac é aquele filhinho que Abraão ia matar e Deus não deixa, e Jesus segura a mão dele, fala assim: você não me negou. Tipo, o anjo segura a mão de Abraão, olha que loucura, o anjo segura a mão de Abraão e fala: não mata o menino porque eu já vi que você não me negou. Mas peraí, Abraão ofereceu o menino para Deus. Como que o anjo era Deus? É porque o anjo era Jesus. Jesus é teofania. O que é teofania? É a presença de Deus como homem no Velho Testamento. Isso é um assunto para outra vez. Depois que Isaac estava mais velho, 40 anos depois dele nascer, bem depois de Abraão ter oferecido ele, sacrifício e tal, Isaac casou com Rebeca. E aí Isaac e Rebeca, eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú é aquela historinha lá que vocês sabem, que Esaú estava caçando, aí estava com fome, aí Jacó fez um prato de lentilha, aí Esaú comprou, vendeu aliás o direito de primogenitura pelo prato de lentilha, aquela coisa que todos vocês sabem. Aí Jacó foi lá e enganou o pai, pôs pele de carneiro na mão, e o pai... Gente, eu não entendo essa história até hoje, de verdade. Como é que alguém cego pega na mão do cara e tem pele de ovelha e fala: meu Deus, é meu filho, é o Esaú, porque ele é cego, ele achou que era Esaú. Gente, o cara tinha pele de ovelha, que cara peludo, é Tony Ramos da Bíblia, mas enfim, não é o assunto de hoje. Isso tudo é mais ou menos o ano 1840. Mais ou menos o ano 1840. Depois disso, Jacó vai crescendo. Então é Abraão, Isaac e Jacó. O neto de Abraão é o Jacó. Ele está crescendo, ele está mais velho. Com mais ou menos 70 anos, ele tinha 4 mulheres. Olha que safado, eu demorei para conseguir uma, porque ela tinha 4. Era Lia, era Raquel, era Bila e Zilpa. E tem uma piadinha ridícula, muito ridícula, mas que ajuda você a decorar quem eram as mulheres de Jacó, porque você pergunta que assim, você fala assim pros outros: "Ô, sabia que Jacó era analfabeto?" Aí você fala: "Mano, como que você sabia que Jacó era analfabeto?" Cara, simples, porque ele amava Raquel e não Lia. Mas enfim, mais ou menos uns 70 anos depois que Jacó nasceu, mais ou menos 70 anos depois, a gente está falando do ano 1750, tá? O ano 1750 a.C., Jacó, junto com as 4 mulheres, ele tem os 12 filhos dele. Os 12 filhos de Jacó. E nesse meio tempo, Jacó, Deus alcançou ele de algum jeito misterioso e mexeu com Jacó e ele foi convertido. Jacó, que significava mentiroso, ele se tornou Israel, príncipe do Senhor. Israel é o nome de Jacó. Jacó teve o nome mudado por Deus. Deus mudou de Jacó para Israel. Por isso que os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, são as 12 tribos de Israel, porque são os 12 filhos dele. E todo mundo sabe o nome dos 12 filhos dele, né? Pelo amor de Deus. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, Benjamim e José. Todo mundo sabe isso. Mais ou menos no ano 1720 acontece que o filho mais novo de Israel, ou o filho mais novo de Jacó, era o José. Benjamim não tinha nascido ainda. José, ele é vendido pelos irmãos para o Egito. Vocês sabem daquela história, que ele tinha capa bonita, e que ele tinha sonhos, e os irmãos começaram a ficar com inveja, e José ficava falando dos sonhos dele: meus sonhos, tal. E os irmãos venderam ele para o Egito. Então, mais ou menos no ano 1730, 1720 a.C., José é vendido como escravo para o Egito. Passa um tempo, se você quiser ler, tá lá no meio do livro de Gênesis, essas histórias que eu tô contando, tá? A gente ainda tá no livro de Gênesis. José, ele vai pra casa do Potifar, aí ele é um cara ótimo, aí o Potifar depois tem que prender ele porque a mulher dele era safada e quis pegar o José não quis e largou ela, saiu correndo, porque ele amava a Deus e fugiu da gostosona, e a gostosona era desgraçada e começou a falar pra todo mundo que ele tentou estuprar ela, uma mentira atrás da outra, e ele permanecendo fiel, e ele foi preso, aí preso ele continuou fiel, aí teve o sonho do padeiro, do copeiro, não sei lá quem lá, aí teve o sonho, aí levou pro faraó, aí o faraó chamou José interpretou o sonho do faraó, aí o sonho das 7 vacas gordas lá e as 7 vacas magras, aí
o faraó chamou José e falou assim, cara, domina e organiza aí o Egito para mim, porque você é um cara de Deus aí. Aí José, ele se torna o grande governador do Egito. Então no ano 1700, José, como grande governador do Egito, recebe os irmãos dele, tem toda aquela história que ele se disfarçou, ele não contou que era o irmão. Quer dizer, tem que ler, gente, eu não vou contar agora, senão não vai dar tempo. Tá? Senão esse vídeo vai ficar muito longo, meu Deus, olha quanto, já tem 10 minutos de vídeo. Aí o José chama os irmãos e os irmãos vêm no ano mais ou menos 1700 para morarem no Egito. Tanto os irmãos quanto Jacó, que é Israel, vem todo mundo morar no Egito. Aí, gente, acontece que José morre. José morre com 110 anos de idade, mais ou menos o ano 1640 a.C., é onde a gente está agora. E aí, quando José morre, é o fim de Gênesis. O fim do livro Gênesis é na morte de José. Gênesis acaba, aí vai começar o livro de Êxodo. Por quê? Porque por volta de 60 anos depois, a gente está no ano 1570, 1580, nasce um rapazinho chamado Moisés. Todo mundo sabe também a história de Moisés, aquele que o faraó começou a ver que o povo de Israel não parava de brotar, o povo do Egito não parava de brotar. Porque o que aconteceu? Quando José trouxe a família, eles começaram a multiplicar, parecia ovelha. Era outra turma que também não tinha televisão em casa, então não tinha o que fazer a não ser amorzinho. Aí começou a brotar de gente, Deus abençoando o ventre da mulherada e abençoando, e nascia as crianças fortes, e os egípcios não tinham criança. Aí o faraó começou a ficar com medo, porque ele falou assim, meu, esse povo aí, os caras se multiplicam, parece coelho, velho, parece um bando de hamster, e a gente aqui não tem filho. Aí a ideia do faraó foi o seguinte, mata todos os meninos homens, mata todos os homens. A mãe de Moisés, que era Joquebede, gente, isso não é nome, isso é xingo, mas a Joquebede pegou o menininho, falou pra Miriam, que era a irmã dele, falou assim, esconde o menininho na cesta, coloca no rio que ele é lindo, eu não quero matar esse menino. Aí ela empurrou Moisés na água, e o Moisés foi nadando, e por uma obra divina que Deus faz o que ele quiser, o Moisés bateu na filha do faraó, e a filha do faraó falou, lindo, que menino lindo, eu vou criar pra mim. Aí pegou pra ela e começou a criar ele como um príncipe do Egito. Então Moisés, até os 40 anos de idade, ele foi criado como o príncipe do Egito, o filho do faraó, o filho da filha do faraó, o neto do faraó, né? Vocês entenderam? Só que com 40 anos de idade, a gente está falando aí mais ou menos do ano 1520 a.C., Moisés ele descobriu que ele era do povo dele, saiu lá, e tem toda aquela história que vocês também sabem, que ele matou um egípcio, foi defender uma briga lá e matou o egípcio, ele ficou assustado porque descobriram que ele matou o cara, aí ele pegou com 40 anos de idade e fugiu do Egito. Dos 40 anos até os 80, Moisés foi pastor de ovelha no deserto. Quando chega o ano 1490 a.C., Moisés estava com 80 anos de idade. Isso te faz pensar que, cara, nunca é tarde para você conhecer a Deus. Moisés, que foi um cara fantástico, um dos mais top da Bíblia, conheceu a Deus com 80 anos de idade. Quando ele tinha esses 80 anos, o ano 1490, ele estava no deserto e ele viu uma sarça pegando fogo. Tipo, uma sarça é um arbustinho. Aí o arbusto estava pegando fogo e ele chegou lá e a voz falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus dos seus antepassados. A coisa mais linda do mundo, gente. Que cena fantástica. E Moisés fala, meu Deus, é Deus. Oh, eu vou morrer, não sei o quê. Aí Deus fala, meu, vai lá e livra meu povo do Egito. Ele, eu não consigo. Cara, se eu tô falando, você vai. Põe a mão no peito. Ele põe. Aí tira, tá tudo leproso. Ele começa a ficar desesperado. Põe de novo, ele põe, sai, tá com carne, ele tá falando, tô vendo, você tá vendo? Eu sou Deus, eu faço o que eu quiser, então vai lá e livra o meu povo do Egito. Ano 1490, Moisés, com 80 anos de idade, volta pro Egito para livrar o povo da escravidão lá dos egípcios. Vocês estão entendendo até agora? Tá acompanhando? Isso a gente tá no livro de Êxodo, Gênesis já acabou, a gente tá no livro de Êxodo. E aí você vê que nesse mesmo ano 1490 a.C., Moisés sai com o povo do Egito e eles vão atravessar toda a terra até chegar em Canaã, que é a terra prometida. E essa travessia demora 40 anos, tá entendendo? Nesses 40 anos, que é a saída do Egito com Moisés, foi a primeira Páscoa, aquela história de matar o cordeirinho, passar o sangue na porta, o anjo da morte passou, não matou o primogênito, vocês sabem de tudo, a primeira Páscoa, se você não sabe eu tenho um vídeo. Procura meu vídeo falando da Páscoa que eu explico isso aí, essa paradinha aí. Aí quando chega na beira da Terra Prometida, 40 anos depois, Moisés vê a Terra Prometida, só que ele não entra, ele morre, porque no final da vida dele ele desobedeceu a Deus. Daquela história lá, fala, manda que da pedra saia água. Aí Moisés, em vez de mandar, ele bateu com o cajado, porque ele confiou no cajado dele mais do que na palavra de Deus. Aí Deus falou assim, Moisés, no final da vida, depois de velho, você vai dar uma dessa? Não vai entrar na Terra Prometida. Aí Moisés morreu e não entrou na Terra Prometida. Aí termina o livro de Deuteronômio, termina. Porque a gente, nesse período do deserto, Moisés recebe os 10 mandamentos, as outras 603 leis, porque no total eram 613
Não era só 10 mandamentos, eram 613. E nesse período todo, aí a Bíblia, Moisés que escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando Moisés morre, quem assume o povo é Josué. E vocês lembram da musiquinha? Vem com Josué lutar em Jericó. Hey, Jericó, hey, Jericó. Josué é um homem de Deus fantástico. E ele pega e ele entra na Terra Prometida, ele sai dominando todos os povos, domina, derrota tudo. Aí ele forma o Estado de Israel. E esse Estado de Israel ele é dividido em 12 estados, 12, como se fosse um país dividido em 12 estados, onde cada tribo, cada filho de Jacó pega uma tribo. Jacó já tinha morrido faz tempo, Israel já tinha morrido faz tempo, mas os descendentes formavam as tribos. Então, todos os filhos que vieram de Judá formavam a tribo de Judá. Todos os filhos que vieram de Benjamim era a tribo de Benjamim. Todos os filhos que vieram de Dan era a tribo de Dan. Tá entendendo? Isso tudo entre o ano 1440 e 1400 a.C. Vale lembrar também que nesse período foi estabelecido a ordem dos levitas. O que era a ordem dos levitas? Olha só, eram 12 tribos. Só que José não tinha tribo. Então saiu, ficaram 11 tribos. Só que os levitas não tinham tribo também. Então saíram, ficaram 10 tribos. Só que os filhos de José, Efraim e Manassés, cada um ganhou uma tribo. Então voltaram a ser as 12 tribos. Entendeu? Vou falar de novo. Os 12 filhos de Jacó, tira José e tira Levi, eles não tinham tribo. Tá? José e Levi. Levi eu já vou falar por quê. Ficavam 10 dos 12. Só que os dois filhos de José ganharam um estado. Então teve a tribo de Efraim e a de Manassés, que são os dois filhos de José. Então voltaram a ser 12. Por que eu falei que os levitas não tinham estado? Porque Deus escolheu os levitas para usar eles para falarem com o povo. Eles eram os sacerdotes, eles eram os que cuidavam do templo, eles eram os sumos sacerdotes. E Deus ainda deixou mais específico, o sumo sacerdote tinha que ser os filhos de Arão. Arão, o irmão de Moisés. Os dois eram da tribo de Levi. Tá entendendo? Gente, tá muito complicado isso, mas que em nome de Jesus você vai entender. Volta o vídeo se você não entendeu e tenta ver de novo. Eu tô tentando ser o mais didático possível. Não dava para ter só a tribo de Levi fechada, porque senão o povo lá de Judá, o povo lá de Dan, o povo lá de Naftali, lá de Gad, lá de Azer, eles não teriam uma pregação do evangelho, não teria quem falasse de Deus para eles. Então Deus escolheu arrancar os levitas e espalhar os levitas entre o povo. Então cada cidade tinha um pouquinho de levita, cada cidade tinha um pouquinho da turma de Levi, porque Deus falava através deles, eles falavam com o povo, então todo o território iria ouvir sobre Deus. Tá entendendo o cuidado lindo de Deus? E é daí que surge a ordem é difícil, né? A ordem do dízimo. Porque como os levitas não tinham território, eles não tinham como plantar, eles não tinham onde colher, porque eles moravam, entre aspas, de favor no território dos outros. Então a ordem que Deus deu é o seguinte: 10% de tudo que você produzir, 10% de tudo que você colher, plantar, criar e nascer do seu gado, de tudo, você vai dar para o levita na sua cidade, para que ele tenha sustento, para que ele possa cuidar das coisas de Deus e pregar o evangelho para vocês. É daí que vem o dízimo, não é para enriquecer ninguém. Tá? A ideia do dízimo de enriquecer a igreja não é isso não, é para manter a igreja. Mas enfim, quando chega no ano 1400, Josué, ele morre. Josué morreu. E aí entra um período que a Bíblia chama de livro dos juízes, que é o livro de Juízes do Velho Testamento. Interessante que quando entra o livro de Juízes, a gente vai ter, o próprio livro de Juízes na Bíblia, né, como o próprio nome já fala, a gente vai ter uma lista de 15 juízes. Começa com Otniel e vai. Daí no meio desses juízes tem Gideão, que é aquele fantástico que é o Gideão. Tem Sansão, que é um tonto. Meu Deus, como o Sansão é tonto. Tem Débora, que é fantástica. Tem Jefté, aquele que quis matar a filha, que matou a filha também. Fez uma promessa besta para Deus que não precisava ter feito. No meio desses juízes, a gente tem também quem... A gente tem de famoso, a gente tem Abimeleque. Aí o 14º é Eli. Gente, Eli é muito engraçado, porque você vai ler em 1 Samuel, no capítulo 4, no verso 18, que Eli era tão gordo, mas tão gordo, que quando ele recebeu a notícia que o povo de Israel tinha perdido a guerra e a Arca da Aliança tinha sido roubada, ele cai para trás no susto e ele quebra o pescoço. E olha o bullying da Bíblia, ela fala que ele morreu porque ele era velho e gordo. Nem na Bíblia eu tenho paz, cara. O cara caiu para trás e quebrou o pescoço porque ele era gordo. Pode ler lá, 1 Samuel 4, 18. E Eli, ele é o 14º juiz. Depois que ele morre, quem assume é o fantástico, do querido, do amado, do fofo, do Samuel. Samuel é fenomenal. Você vai ler a história de Samuel em 1 Samuel. E aí ele pega e depois que ele morre, ele assume. E aí ele tá lá reinando e tal. Isso é mais ou menos o ano 1160. Então desde a morte de Josué até vir o Samuel, que é o último juiz, dá mais ou menos 300 anos. A gente está no...
Ele morreu no ano 1400 antes de Cristo, o Josué, e Samuel assume mais ou menos no ano 1160 antes de Cristo. Quando chega por volta do ano 1100, Samuel já estava velho, o povo começa a pedir rei. Eles não queriam mais ser governados por juízes, o que Deus estava falando, eles queriam rei. Então, quando chega em Samuel, ele é o último juiz. Aí a gente já está no livro de 1 Samuel. Quem assume é o novo rei que Deus escolheu, que é o rei Saul. Saul é coroado rei exatamente no ano 1095 a.C. Daí Deus chama Saul. Só que Saul, gente, é uma porcaria de um rei. Ele só desobedece, ele só faz coisa errada. Deus fica iradíssimo com Saul e fala para Saul: Saul, você tá fora, cara, não dá, você tá cortado. E Saul, ele é retirado dele o Espírito de Deus e ele não é mais o rei de Israel. Aí chega o ano por volta de 1065 a.C. Aí quem é ungido rei é Davi. Aí Deus vai lá e manda Natã. E Natã unge Davi rei. No ano 1065 Davi ele é ungido como rei de Israel. Só que Saul só vai morrer no ano 1055 a.C., 10 anos depois. Só 10 anos depois que Davi assume como rei. Nesse período Davi mata Golias, Davi faz um monte de coisa. Tem um monte de história, se você quiser ler, tá em 2 Samuel. 2 Samuel conta a história de Davi. Davi vai reinar mais ou menos uns 40 anos sobre Israel. E Davi vai fazer coisas maravilhosas, mas Davi também vai fazer um monte de besteira. Davi trai o melhor amigo dele e pega a mulher do cara, a Batseba, pega a mulher lá de Urias. Safadeza total de Davi. Davi também pega e conta o exército dele. E aí ele fala que foi o maior pecado dele, foi contar o exército, porque daí ele perdeu a confiança em Deus. Quando ele descobre que ele tem 1.300.000 soldados, ele fala: pequei contra o Senhor. Porque ele deixou de confiar em Deus e começou a confiar no número de soldados que ele tinha. Enfim, Davi fez um monte de besteira. Mas ao mesmo tempo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi se arrependia e buscava a Deus e queria acertar. Essa é a diferença. O cristão peca, todo cristão peca, mas ele não está feliz com isso, ele não aceita isso. Mas esse também não é o assunto de hoje. Davi reina mais ou menos uns 40 anos sobre Israel, e quando chega por volta do ano 1010 a.C., quem assume o reinado é o filho de Davi, porque Davi morre. Quem assume é Salomão. Salomão, ele começa como um dos caras mais fenomenais da Bíblia. Deus falava direto com o cara, ele tinha muita sabedoria, ele tinha muita riqueza, ele era top de tudo. Só que Salomão fez uma besteira. Salomão, ele pegou e começou a se envolver com mulherada, se envolver com outros deuses, se envolver com outras, entre aspas, religiões. E Salomão, no fim da vida, ele cai. Se Salomão se converteu depois de novo, se reconverteu, se Salomão se arrependeu, se ele foi pro céu, pro inferno, a gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que depois de velho, ele caiu no pecado das mulheres dele. Ele se envolveu com... Cara, Salomão se deu mal. Ele largou tudo que ele tinha para andar com a mulherada dele, com os outros deuses. Começou a adorar outros deuses. Uma loucura total. E ele morre no ano 975 a.C. E aí acontece uma loucura. Os dois filhos de Salomão começam a brigar pelo poder. Por um lado a gente tem Jeroboão e no outro lado a gente tem Roboão. E os dois começam a entrar em briga civil ali, uma guerra civil, uma guerra entre família, eles um contra o outro. E o reino de Israel é dividido no meio. Pá! As 10 tribos do norte ficaram com Jeroboão e eles vão se chamar Reino de Israel, e a capital era Samaria ou Samária. E as outras 2 tribos de Judá e Benjamim ficam no sul com Roboão, e eles são chamados de tribo de, com o reino, né, Reino de Judá, e a capital é Jerusalém. Então a gente tem o Reino de Israel no norte e o Reino de Judá no sul. A capital do norte era Samária, a capital do sul era Jerusalém. O norte ficou com Jeroboão, o sul ficou com Roboão. O Reino do norte vai ter 20 reis a partir de Jeroboão. E o Reino do Sul também vai ter 20 reis a partir de Roboão. Interessante que o Reino do Norte, os reis eles iam sendo passados de um para o outro, não era pai e filho, era por golpe. Um matava o outro, um roubava do outro, um pegava do outro, era uma zona. Era só golpe atrás de golpe. O Reino do Norte foi uma bagunça. O Reino do Sul, Deus não deixou acontecer isso. Porque o Reino do Sul, Deus por amor a Davi, manteve de pai para filho. O Reino do Sul foi só pai para filho, de propósito. Sabe por que foi de propósito? Porque Jesus, ele era chamado de o leão da tribo de Judá e o filho de Davi. Por quê? Porque quando você volta lá para Israel, lá para Jacó, o filho dele, Judá, que era o de uma das tribos, era o cabeça de uma das tribos, ele foi tendo filhos, vem Davi. Depois Davi vem tendo filhos, vem Jesus. Então Jesus, ele tanto é o leão da tribo de Judá, quanto o filho de Davi. Porque tanto Jesus quanto Davi, Jesus homem de carne, tá? Não estou falando de Jesus o Cristo, estou falando de Jesus de Nazaré.
ele era o filho de Davi por descendência e também da tribo de Judá também por descendência. Você entendeu agora porque Jesus é o leão da tribo de Judá e filho de Davi? Foi só por causa disso que Deus manteve, por amor a Davi e por amor à promessa de Jesus ser da linhagem real, que ele vem que ele manteve o reino do sul de pai para filho. Ele não deixou ter golpe de estado no reino do sul, que era o reino de Judá, justamente para Jesus vir da linhagem real. Só que acontece um problema. Como o povo começa a ser extremamente desobediente, como o povo começa a ser extremamente bobão, extremamente idólatra, começa a abandonar Jesus por qualquer imagenzinha, o que Deus faz? No ano 700, o reino do norte cai para a Babilônia, e no ano 500, o reino do sul cai na Babilônia. Exatamente o reino do norte no ano 720 a.C. e o reino do sul no ano 580 a.C. É interessante lembrar que durante esse período dos reis, os 40 reis, tanto os 20 do norte quanto os 20 do sul, vários livros na Bíblia foram escritos. Apareceram Elias e Eliseu, apareceu outros profetas, Jonas, Amós, Oséias. Também tinha o profeta Miqueias, o profeta Joel, o profeta Isaías. Todos eles apareceram nesse período dos reis e escrevendo os livros da Bíblia deles nesse período dos reis. Só que quando chega o ano 580 a.C., a Babilônia domina todo Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Todo mundo levado cativo. Acabou-se o Estado de Israel. Virou tudo anexo do Império da Babilônia com o rei Nabucodonosor. Nesse período do domínio da Babilônia, você vai ver surgir os grandes profetas, você vai ver Daniel aparecer, Jeremias aparece, Ezequiel, Abacuque, Ageu. Aí surge o profeta Obadias e o último profeta de todos é Malaquias. Mais ou menos no ano 490, Malaquias ele é o último profeta, e aí a Bíblia deixa um silêncio. Deus não fala mais com o povo, não fala mais com Israel. O que é engraçado porque a Bíblia católica e a Bíblia evangélica são iguaizinhas, tanto o Velho Testamento quanto o Novo. A Bíblia católica tem alguns livros a mais. É Tobias, é Judite, Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria. São livros que são escritos depois de Malaquias, nesse período que Deus não falou mais com o povo, não tinha mais profeta, não tinha mais Páscoa, eles não tinham nem mais Arca da Aliança para derramar a Páscoa, não tinha nem mais como fazer. Deus não estava mais falando com o povo, o silêncio de Deus operou total. Então por isso que esses livros não são considerados, tanto pelos judeus quanto todos os historiadores da Bíblia, como inspirados, porque eles foram escritos nesse período de silêncio. O resto da Bíblia é igualzinho, todo o Novo Testamento e o resto dos Velho Testamento são iguaizinhos nas duas. Quando chega no ano 540, no entanto, o Império Babilônico, eu não sei, Império da Babilônia, ele cai na mão dos persas. E quem chega aí é o rei Dario, o rei Ciro, aí o Xerxes, o Artaxerxes, tá todo mundo lá, esses caras lá no meio, e aí o templo é reconstruído, todo esse período, mas daí chega no ano 490, é o último profeta, que é o profeta Malaquias. Aí Deus para de falar com o povo e o povo de Israel fica num silêncio total. O tempo vai passando, ano 490 a.C. vai indo, quando chega no ano 330, o Império Medo-Persa é dominado pelo Império de Alexandre o Grande da Macedônia. Em 12 anos ele domina tudo, no ano 330 a.C. Quando chega mais ou menos no ano 315, 318, Alexandre o Grande morre, aí o reino dele é dividido entre os 4 grandes generais dele, que eu esqueci o nome lá, Ptolomeu, Seleuco, eu esqueci o nome dos caras lá, e o tempo vai passando, quando chega no ano 60 a.C., o Império Romano domina Jerusalém. E aí Jerusalém está na mão do Império Romano. Então eles passaram pela Babilônia, passaram pelos Medo-Persas, passaram pelos gregos macedônios e chegaram no Império Romano. E Jesus nasce 60 anos depois, Jesus nasce no ano 0. Ele nasce no Império do Império Romano, Jesus nasce no domínio do Império Romano. E nesse momento, a gente já está com a Bíblia do Velho Testamento fechada. Não tem mais livros do Velho Testamento. O Velho Testamento acaba aqui. Ele acabou lá no ano 490 com Malaquias. Malaquias foi o último. Depois do nascimento de Jesus, ele morre com 33 anos de idade, depois ele ressuscita, fica mais 40 dias, aí ele é arrebatado aos céus, aí o Espírito Santo desce, aí é o Pentecoste. Aí nisso a gente já tem escrito Mateus, Marcos, Lucas e João, contando essa história toda de Jesus. Aí vem o livro de Atos, que é o livro da igreja, a formação da igreja, a igreja perfeita é o livro de Atos. Aí depois a gente vai ter as cartas de Paulo, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º Timóteo, 2º Timóteo, Tito, Filemon, quem sabe Hebreus.
Aí também tem as outras cartas de Tiago, tem as cartas de 1ª e 2ª Pedro, tem a carta de 1ª, 2ª, 3ª João. João escreve Apocalipse. Os últimos livros da Bíblia a ser escritos, mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, é Apocalipse e 2º Timóteo. 2 Timóteo é o último livro de Paulo. Por isso que ele termina no capítulo 4, que é o último escrito da Bíblia, a última Bíblia, termina falando o seguinte: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça me está preparada, aquela que o Senhor justo juiz dará não somente a mim, mas a todos os que amarem a tua vinda. Então a gente tem o fim da Bíblia falando sobre Apocalipse e 2 Timóteo 4. No ano 90, fecha a Bíblia, o Novo Testamento. Então são 39 livros no Velho, são 27 livros no Novo. Essa é a história do povo de Israel. Contei o mais rápido possível. Se ficar alguma dúvida, pergunta pra mim. Mas agora você vai se localizar. Quando você for ler aí no meio do caminho, você vai saber onde que você está. Segue essa linhazinha do tempo, você vai se dar bem. Deus abençoe. Eu sou Daniel Sade e essa é toda a história da Bíblia de verdade. Chega.